Para começar, dá só uma olhada nessa notícia. Depois das demissões, o trabalho presencial. Mark Zuckerberg diz que funcionários da Meta rendem mais no escritório. Se a gente olhar a notícia, a gente vai ver que realmente foi um aviso interno e eles não estão abrindo mais vagas remotas. Na verdade, tudo que eles fizeram ali, os aplicativos que eram utilizados para trabalho remoto já estão pausados. E olha só uma aspas aqui do que foi falado nesse aviso deles. Nossa análise precoce dos dados de desempenho sugere que os engenheiros que se juntaram à Meta pessoalmente e depois se transferiram para o remoto ou permaneceram pessoalmente tiveram um desempenho melhor em média que as pessoas que se juntaram remotamente. Essa análise também mostra que os engenheiros no início de sua carreira têm melhor desempenho em média quando trabalham pessoalmente com os colegas de equipe pelo menos 3 dias por semana. E uma outra coisa, né? Ele começa dizendo que esse é o ano da eficiência para a Meta. Se você tem acompanhado aí algumas notícias, não só da Meta, mas de outras empresas, essa palavra eficiência tem sido aí o ponto focal aí, pelo menos para esse ano. Depois de 3 anos em que o trabalho remoto passou a ser realidade para milhões de pessoas, chegou o momento de avaliarmos se esse modelo vingou ou não. E estamos falando aqui não só do lado profissional, mas também das empresas que, querendo ou não, são responsáveis por manter os profissionais. Mesmo que o trabalho remoto seja a sua preferência, se não funcionar para uma determinada atividade, você não vai ter muita escolha. Como somos um canal que fala de tecnologia e programação, vamos dar maior foco aí para esses profissionais. Então, vai lá na cozinha, que eu sei que você agora está em casa, faz aquele cafezinho e vem tomar ele aqui com a gente no CDF Café. E esse é o espaço aqui no Código Fonte TV, onde nós discutimos vários assuntos relacionados ao nosso dia a dia na tecnologia, além do mercado de trabalho, carreira e vários assuntos relacionados. Nós criamos o CDF Café justamente com a ideia de substituir o cafezinho das empresas, que passaram a ser remoto. Apesar de sermos os apresentadores, a ideia é trocar o máximo de experiências e ideias com vocês aqui nos comentários. Por isso é importante você comentar sobre os temas que abordamos. E nós viemos aqui justamente para analisar depois desses anos todos a eficiência ou não do trabalho remoto para nós desenvolvedores de software. Já me diz aqui nos comentários se você trabalha de forma remota e se tem funcionado para você e para a empresa. Diz aqui também se você no remoto tem trabalhado mais ou menos. Independente do modelo de trabalho, o importante mesmo é sempre se manter atualizado. Por isso que estamos aqui para falar sobre o desconto especial que temos para você ao assinar a Alura através do link que está aqui na descrição do vídeo. A Alura é a maior escola online de tecnologia do país, onde você, através de uma assinatura, tem acesso a todos os cursos e uma comunidade super ativa e pronta para te ajudar. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar. Então não deixe de acessar o link e conhecer os cursos e as formações da Alura. Mas bora começar esse papo. Nós separamos muita informação atualizada para você. Dá para afirmar sem dúvida que o mundo passou por uma revolução no trabalho remoto nos últimos anos. Antes da pandemia, a estimativa era de que apenas 2,9% da força de trabalho mundial trabalhava de forma permanente em casa. Depois dos bloqueios impostos, esse número saltou para 88%. Obviamente, conforme foram sendo feitas as reaberturas, esse número foi diminuindo, nada mais normal, obviamente, né? A dúvida que fica agora é que se esse número para a área de tecnologia, se ele vai se estabilizar ou vai cair, assim como estamos vendo em outros setores. De qualquer forma, a preferência de trabalho remoto precede a pandemia. Lá em 2016, 43% dos americanos empregados relataram passar algum tempo trabalhando remotamente, um aumento de 4% desde 2012. Então podemos aí inferir que melhores condições de conectividade e ferramentas estão ajudando nesse processo há mais de 10 anos. Não dá para negar que um dos benefícios do trabalho remoto é a democratização da oportunidade e facilita uma maior movimentação global de habilidades. Há um tempo atrás era inimaginável, por exemplo, almejar uma posição em empresa estrangeira sem ao menos se mudar para o país onde essa empresa atuava. Eu acho que a gente pode começar discutindo se existem vantagens e quais são, né? E as desvantagens
para as pessoas. Depois a gente vai lá falar para as empresas. A qualidade de vida acabou melhorando, muitas pessoas perdiam ali muito tempo no se deslocar para o trabalho, né? Principalmente quem trabalhava ali nos grandes centros. Então isso aí trouxe uma certa qualidade de vida, porque a pessoa conseguiu trocar aquele tempo que gastava ali dentro do metrô, do ônibus, no carro, por um tempo de qualidade de vida, seja fazendo um exercício, seja dormindo um pouco mais, né? Como você está num ambiente de casa, você também poder fazer um pouco o seu horário. Isso depende de empresa para empresa, mas, poxa, depois do almoço, cara, você não está disposto, dá para dar aquela dormidinha, uns 20 minutos, uma meia horinha, e depois você compensa, né, se for necessário. Então, a qualidade de vida, eu acho que vem nessa coisa do tempo, você ter o controle maior do seu tempo, para você planejar melhor o que você vai fazer, as atividades que você vai fazer. Né? Sim, e até ali no convívio com filhos, né? Nós que temos filhos e que trabalhamos dentro de casa, sabemos que às vezes é possível você buscar o seu filho no colégio, ter aquele momento de almoço, onde a família inteira consegue almoçar junto, e quando se está no presencial, nem sempre isso é possível. Então, também trouxe esse momento de maior carinho com as famílias, né? Mas aí, vamos ir para o outro lado, né? Muitas pessoas que tinham o costume de estar dentro de um escritório, eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre eu digo aqui que eu gosto muito do ambiente de escritório, de convivência. Para mim é essencial a cultura, né, que a empresa tem, e muita gente até critica, mas pô, esse negócio de cultura é balela. Na minha visão, cultura dentro de uma empresa é simplesmente comunicação. Para mim é inegável que quando está todo mundo remoto, fazendo o seu ali no seu cantinho, você perde um pouco, às vezes muito, né, da convivência e da troca de informações que as empresas têm. Então, a comunicação, quando ela fica 100% assíncrona, como tem sido nos meios digitais, acaba atrapalhando alguns processos, né? Então, pode ser que o Zuckerberg esteja criticando isso, né? Sim, e eu acho que a gente perde na comunicação, não talvez ali no seu ponto do projeto, talvez aquele momento ali que você está focado naquilo que você está fazendo, a comunicação é até mais assertiva e mais direta, mas você perde no todo. Então, é justamente saber o que o coleguinha do lado está fazendo, o trabalho, o projeto que ele está trabalhando, as dificuldades que ele está tendo, e essa troca entre times é que eu acho que essa forma assíncrona e remota acaba dificultando, né? E era o que acontecia no cafezinho, às vezes, não é? Eu vou dar um exemplo simples. Eu trabalhei num banco na área jurídica e eu tinha acesso aos técnicos da área jurídica. Então, se eu tivesse qualquer dúvida, mesmo que, às vezes, eu estava numa situação ali e falei assim, putz, eu acho que isso aqui eu não tenho certeza. Eu não precisava, por exemplo, marcar uma call daqui a 3, 4 dias, ver a agenda do cara daqui a 15 dias, não sei o quê. Eu tinha acesso ao ramal do cara, aqui, eu posso ir aí conversar contigo 10 minutinhos? E o cara, ok, pode vir. E aí trocava uma ideia ali, aí às vezes ele não tinha resposta, ele já perguntava para o colega dele do lado. Então, quando eu fico imaginando, por exemplo, esse tipo de interação completamente remoto. É difícil. Primeiro porque se criou, até a gente percebe que se criou várias barreiras de camadas para você acessar os outros times. Então, se você faz parte de um projeto de um determinado time, você provavelmente não tem acesso, às vezes, a uma outra área da empresa, tão simples assim. Às vezes você nem conhece, porque a empresa já fez todo aquele processo de recrutamento, tudo remoto. Então você perde um pouco da noção do todo, do negócio, né, em que a gente está inserido no trabalho. Então, esse, para mim, é uma visão de que a gente acabou perdendo, né? O problema de comunicação. E aí nós temos que levantar aqui também um outro ponto, que são os problemas mentais. Eu acho que muitas pessoas ficaram aí com uma certa ansiedade, até com princípios de depressão, com depressão, tudo ok, teve ali o momento pandemia, que foi algo muito diferente para todos, mas esse trabalhar remotamente, acho que também acaba ajudando nesse processo, né? Muitas pessoas que não sabem muito bem como gerenciar o seu tempo e as prioridades, acabaram se perdendo e trabalhando muito mais nesse processo remoto do que quando tinham aquele limite de tempo estabelecido para se trabalhar no escritório. Não é à toa que muitas pessoas hoje buscam o autoconhecimento, como gerenciar melhor seu tempo, como gerenciar melhor sua vida de forma geral. Então, muitas pessoas não souberam lidar também com as demandas e aí isso gera ansiedade, problemas mentais. Acho que o isolamento acabou atrapalhando isso. Todo o problema, né, sanitário que a gente viveu, mas o isolamento de você ficar em dúvida às vezes num processo e aí você não ter às vezes quem
quem você pedir ali, né? Ou às vezes a pessoa que você precisa dar satisfação ou pedir ali uma dica, alguma coisa, a pessoa não está acessível naquele momento. Então isso tudo vai frustrando os processos que são assíncronos, né, passaram a ser assíncronos dentro das empresas, passam a ser muito lentos, né, para você conseguir ver as coisas realmente funcionando. Então, eu acho que esse que é um dos grandes aspectos do trabalho remoto, que não foi tão benéfico. Agora, vamos terminar aqui com 2 pontos positivos, né? Acho que aconteceu também uma economia de dinheiro, porque até ali com o transporte que acontecia, as pessoas conseguiram economizar um pouquinho desse dinheiro, e também a possibilidade de trabalhar para empresas do exterior. Então, isso daí aumentou muito durante a pandemia e, sem dúvida nenhuma, principalmente com diferença de câmbio e tudo, é um vantajoso para quem trabalha aqui no Brasil, né? Nós vimos o nosso mercado ficar globalizado, né? Antes eram poucas oportunidades, assim, eram para pessoas realmente que tinham um preparo muito grande para ir para fora, e a gente viu aí até ano passado, em 2022, empresas que recrutavam pessoas mesmo sem o inglês para trabalhar fora, e eles eram responsáveis por fazer esse treinamento. E a economia de dinheiro também veio de alguma forma para as próprias empresas, né? Apesar de investimento que precisou ser feito para as pessoas poderem trabalhar remotamente, então sejam em software, são toda uma infra ali para as pessoas trabalharem, acabou economizando no outro, que é o espaço físico, né? Muitas empresas acabaram até indo para o remoto full, né? Então não tem mais um espaço físico, um escritório. Obviamente isso, para muitas empresas, foi ótimo. Às vezes a empresa já tinha uma cultura para isso, mas outras empresas não. As outras empresas, a cultura da empresa, a forma que a empresa tem de trabalhar, de gerir suas equipes, é ali no presencial. Então é o caso, né, de algumas empresas, como a própria Meta, o Google, Apple. Com certeza, para essas empresas, elas estão sofrendo mais, porque a gente imagina que não deve ser fácil gerenciar milhares de pessoas, todo mundo espalhados remotamente. No mundo né? inteiro, às vezes de forma remota. Ok, mas a gente está falando aqui a nossa opinião, a nossa visão, o que a gente enxergou nesse momento, mas a gente tem dados para mostrar, né? Aqui a OnLabs, ela fez já em 2021 uma média aqui das pessoas que estavam trabalhando remotamente e de como elas estavam se sentindo. Olha, no primeiro dado que a gente vê é que 47% estavam se sentindo mais produtivos. E também que trabalharam mais um dia por semana. Olha só que número impressionante, né? Uhum. Agora, por que números tão drásticos, né? 25% dos trabalhadores de escritório relataram que a política de escritório distraiu o seu fluxo de trabalho, em comparação com apenas 15% dos trabalhadores remotos. 34% dos trabalhadores do escritório disseram que interrupções de colegas afetaram sua produtividade, em comparação com apenas 16% dos trabalhadores remotos. E 28% dos trabalhadores de escritório disseram que sua viagem diária afetou negativamente sua produtividade, em comparação com 18% dos trabalhadores remotos. Então a gente vê realmente uma disparidade aí já em 2021, né? Uhum. Então, muito provavelmente, eu acho que tem vários fatores aqui, como é 2021, as pessoas realmente querendo mostrar um serviço, tentando se adaptar ao máximo a essa rotina nova. Eu acho que isso pode ter influenciado bastante nisso, né? Fora que foi um momento que as pessoas descobriram que, poxa, é possível exercer a minha profissão sem realmente estar 100% dentro de um escritório, né? Agora, é engraçado, né? Porque vem sempre os dois lados ali da moeda. Nós falamos que, às vezes, essa falta de comunicação com as equipes, de você poder chegar pro colega e pedir aquela ajuda rapidinha, é ruim, mas, ao mesmo tempo, também, às vezes, é bom, porque a pessoa aqui, as pessoas viram que conseguiram ficar mais produtivas porque tiveram menos interrupções de colegas durante o horário de trabalho. Então, pois é. Né? Tem sempre os dois lados. Mas aí, então, para o nosso caso, para desenvolvimento de software, aí já é a nossa visão, a gente acredita, por exemplo, para quem está começando na profissão, seja estagiário, júnior, eu acho que é muito complicado da pessoa conseguir se desenvolver profissionalmente trabalhando só remotamente. Eu acho que é muito difícil. Aí eu vejo a minha experiência própria, né? O quanto eu amadureci quando eu comecei a trabalhar de fato. Quando eu saí ali do colégio e entrei numa empresa para trabalhar
dá muita diferença, porque a forma como as pessoas se comunicam, como você tem que se portar ali no trabalho, até aqueles sapos que você eventualmente vai ter que engolir, você tem que aprender a se tornar um profissional. E isso é muito diferente. Então, eu fico imaginando quem, durante esse processo da pandemia, saiu da escola ou da faculdade, que era online já, e passou exatamente no mesmo ambiente, com o mesmo computador, a mesma forma, para o trabalho. Aquilo eu acho que não dá aquela virada de chave na mente da pessoa. É muito difícil de quem consegue sair de um momento e ir para o outro e amadurecer o suficiente para isso, né? Porque você não tem a noção, às vezes, do trabalho que você está fazendo, do negócio que você está se envolvendo, né? Então, você ir para um escritório, conviver com pessoas mais velhas, mais experientes e estar ali trocando informação o tempo inteiro, com certeza o tempo que você leva para se desenvolver é muito mais curto, né? Quando você depende de outras pessoas, por exemplo, para agendar uma reunião, para você, às vezes, na própria reunião, você não tem voz ali para falar, porque as outras pessoas que são mais experientes é a que falam mais. Então, você não consegue contribuir tanto, né? Então, isso com certeza afeta o seu desenvolvimento, né? Eu quero até saber a sua opinião aí, se você já for da geração Z ou dos millennials também, mas começou a trabalhar já de forma remota desde o início. Como é que foi para você? Qual é o seu sentimento de evolução, né? Se você se sente que você evoluiu rápido ou mais devagar, isso é importante também para a gente também saber, né? Agora, e o futuro, hein? Será que o futuro, de fato, vai ser remoto? Nós trouxemos aqui alguns dados também, né? Pelo menos de um futuro meio presente. A gente tem visto uma movimentação muito grande para determinados setores para voltar ao presencial, mas no caso de desenvolvimento de software, a gente já conseguiu provar que é possível sim o trabalho remoto, mas isso, mais uma vez, depende muito da cultura da empresa em que você está inserida e do projeto, né? Às vezes até o próprio tipo de projeto é mais fácil você fazer no presencial. Então, não dá para bater o martelo e dizer essa profissão é assim ou assado. Eu acho que depende muito do que você está trabalhando e na fase em que você está na sua trajetória profissional. E até do seu perfil pessoal, né? Então vão ter aquelas pessoas, como o Gabriel falou, que gosta de estar no ambiente do escritório, e vão ter aquelas pessoas que se sentem mais confortável no home office, né? Conseguem ser mais produtivas. O problema é como as empresas se adaptam, né? Porque acho que fica difícil para elas também conseguirem abrir para os dois lados ao mesmo tempo, né? Então você vê, por exemplo, empresas fazendo força para voltar para o presencial e outras que adotaram o Anywhere Office, que é o termo que está se usando agora, né? Que é o home office definitivo. O próprio Mercado Livre, né? É uma dessas empresas também que adotou, por 90 dias é possível fazer o Anywhere Office. Mercado Livre é uma dessas empresas que cresceu demais durante a pandemia e teve que adotar o remoto. Nós, inclusive, já fomos lá, visitamos a Melicidade, que é a área onde ficam os desenvolvedores. Né? Tem cada ambiente super agradável para você trabalhar. Então, eu acredito que também muitas pessoas que às vezes não têm um ambiente perfeito para trabalhar em casa, prefiram, de fato, ir para um ambiente corporativo, porque vão conseguir ser mais produtivas. Mas né? Você lembra que quando a gente visitou, e foi antes da pandemia, a gente conversou com vários desenvolvedores lá e alguns já adotavam o home office alguns dias da semana. Um híbrido, né? Pelo menos, né? Conseguiam trabalhar, de fato, a partir de casa. Então, acredito que para eles foram até, de certa forma, tranquilo, assim, essa mudança por conta dessa cultura que já existia lá, né? Agora, outras empresas não, ó, a gente vê Amazon, Meta, a OnePassword, por exemplo, ó, já querendo que todo mundo volte para o presencial, que não vai ter mais espaço para remoto. Então, a gente vê que isso depende muito da própria empresa. A gente está falando aqui de empresas de tecnologia. Agora nós vamos até trazer aqui um pequeno spoiler da nossa pesquisa salarial, que a propósito, vou fazer o jabá, se você ainda não participou, estamos nos últimos dias, daqui a pouquinho não vai mais ser possível, mas nós vamos deixar o link, é só você acessar pesquisa.códigofonte.com.br que você consegue ver os dados das edições passadas e consegue também participar dessa edição atual. Uma pesquisa salarial, mas a gente traz muitos insights de outras informações, nível de inglês, modalidade de trabalho, qual setor que você trabalha, qual área. Então, tem muitas informações relevantes. Mas vamos comparar com a do ano passado, né, 2022. Nós perguntamos, por exemplo, qual sua modalidade de trabalho atualmente. E aí tivemos, 75% já dizendo que trabalha de forma remota. A gente fez essa pergunta só em 2022, a gente não teve
esses dados antes para comparar. E aí a gente perguntou também qual seria a modalidade ideal para você. Então, 72% disse o remoto. Só que se a gente olhar ali, 25% já disse que gostaria do híbrido e 14% disse que trabalhavam de fato no híbrido nesse ano. E 10% só no presencial. Se a gente comparar agora com 2023, continua ali com 10% no presencial, 15,9% no híbrido, aumentou ali de 14,4% para 15,9% e caiu um pouco o remoto, de 75% para 73%. Provavelmente esse percentual aí já é das empresas migrando para o híbrido, né? Sim, voltando pelo menos a trabalhar alguns dias, o que a gente viu aí pelas empresas, que é até algo comum, né? De 2 a 3 dias, pelo menos, no escritório. E do presencial foi de 10,6 para 10,8. A migração, nesse primeiro momento que a gente está vendo, é para o híbrido. Assim, vamos voltar aqui para o híbrido. Mas é uma migração bem pequena. Sim, né? Você vê que a grande força de trabalho ainda está remota. E aí nós mantivemos aquela pergunta para saber o que você gostaria de continuar. Obviamente, 78,5% continua querendo o remoto, então esse número ficou até parecido. O presencial é o menor, com uma faixa bem pequenininha, né? Diminuiu ainda mais. E o híbrido com 20,3%. Então, isso já demonstra o seguinte, essa movimentação para voltar full presencial ainda é muito pequena em 2023. Então, pelo menos para a nossa área e para desenvolvimento de software, o remoto ainda está com força total. Não podemos afirmar ainda, vai ser assim vai acabar. Sempre, né? Não, vai acabar. Olha só, saiu de 75 para 73. Então, sei lá, só se a gente fizer a pesquisa ano que vem e ela cair para, 50, 40, aí a gente vai ver um decréscimo grande. Agora, não dá para afirmar. Então, na minha visão, o que você acha que vai acontecer no futuro? Acho que, na minha visão, o remoto para a nossa área veio para ficar. Eu também acredito. Eu acho que no máximo vão ter esses ajustes de algumas empresas que preferem o presencial, mas que vão acabar se encaixando no híbrido, né? Eu acho que dificilmente nós vamos ver esse número aqui invertendo. Tipo, agora 80 e tantos % das empresas voltaram para o presencial. Eu acho bem difícil mesmo. Só se as empresas que forçarem o presencial tiverem realmente um resultado muito acima. Aí esse jogo pode virar. Mas, num primeiro momento, não é o que a gente vê acontecendo, né? Tudo depende da produtividade. Então, enquanto nós fomos produtivos trabalhando remotamente, e isso, os números já mostram que isso é verdade, eu acho que não tem por que a gente não continuar com essa modalidade do remoto. E você aí, diz aqui nos comentários se você trabalha remoto, híbrido ou se já está no presencial. Diz qual é o modelo que você prefere e principalmente se após esses anos de experimento você se sente mais produtivo ou não. Nós conhecemos inúmeros casos de pessoas que realmente conseguiram equilibrar bem a vida no modelo remoto, mas nós também temos amigos que nunca procrastinaram tanto e estão fazendo tratamento psicológico, inclusive, para ajudar na saúde mental. Pois é, então não tem jeito, né, gente? A vida é um trade-off. É o que falamos aqui sempre. Só dá para avaliar se algo serve ou não para você com autoconhecimento. Quanto mais cedo nós investirmos nisso, melhor será a nossa compreensão do mundo e do que nós estamos fazendo por aqui. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Diz aqui, né? Não esquece de comentar. E a gente te espera no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.